Vamos resolver o exercício 3, item 4 da lista 14. Nesse exercício, pede-se para calcular essa integral aqui. Né? Essa integral aqui, integral então 0 até 1 de x quadrado, 1 mais x ao cubo, tudo ao quadrado. Né? Pois bem, e pede-se para fazer isso usando substituição, né? Fazendo uma mudança de variável. Pois bem, se eu fizer uma mudança de variável da forma x é igual a um g de u, a fórmula que a gente viu para mudança de variável, para essa integral que eu vou chamar aqui de i, integral de 0 até 1, então, x ao quadrado, 1 mais x ao cubo ao quadrado dx, esta fórmula me diz o seguinte: quando eu escrever x igual a g de u, o que vai acontecer? Essa integral vai ser uma integral. Aqui onde está x é esse g de u aqui. Eu vou colocar esta função aqui, né? Vou colocar isso em função de u, de acordo com a definição que eu vou dar dessa substituição aqui, dessa mudança de variável. Então, é um g de u ao quadrado sobre 1 mais esse g de u ao cubo todo ao quadrado, só que agora vai aqui o quê? Aqui vai um g' de u, a derivada da função g em relação a u, e aqui meu du. E essa integração vai de um ponto A até um ponto B. Onde quem é o ponto A e o ponto B? O ponto A é o ponto tal que, quando a minha variável u vale A, o g de A tem que valer 0. É o valor da função aqui, tá? Um dos extremos, né, na variável x, integração na variável x. E, no outro caso, no outro extremo, no extremo superior igual a 1, eu tenho g de b. Aqui, então, b é tal que g de b é igual a 1. Então, é isso que eu tenho que fazer. Agora, a questão é, quem é esta função aqui, essa substituição, g de u? Pois bem, vejam, como tem aqui uma derivada, né, e aqui essa derivada pode ser escrita com 1 sobre a derivada da função inversa, vejam, um lado interessante dessa mudança aqui é que se eu fizer usar aqui x ao cubo, né, definir, então, escrever aqui, por exemplo, u, vamos escrever assim, u aqui é g a menos 1 de x. Pois bem, se u for x ao cubo, né, então aqui vai um u, vejam, eu vou ter depois a derivada aqui, ó, essa g' de u, que é isso? Isso aqui é dx du. Ora, dx du é 1 sobre du dx. E du dx é 3x quadrado. Ora, um x quadrado iria ficar aqui no denominador. E eu tenho um x quadrado aqui no numerador. Então, se eu faço essa mudança aqui, quando eu usar aqui, vou ter que usar aqui, colocar a derivada, que é a relação da derivada, o x, esse x quadrado que apareceria no denominador, vai cancelar este aqui, esse x quadrado aqui. Se você deixar na variável x, né, escrevendo aqui em termos de x. Como eu vou escrever aqui em termos de u, você vai ver que esse termo aqui vai cancelar com esse aqui. Quer dizer, vai aparecer um 3 aqui, um terço, uma derivada, mas a constante é o de menos. Né? O que vai acontecer é que eu vou conseguir simplificar e tirar esse x quadrado aqui no numerador. Né? Então, vamos lá. Escrevendo u igual a x ao cubo, isso implica então que x é u a 1 terço, né? E esse é o meu g de u. Ora, portanto, meu g' de u é 1 terço de u a menos 2 terços. Então, colocando isso aqui, falta encontrar aqui quem são, nesse caso aqui, quem é A e quem é B. Portanto, então, para x igual a u a 1 terço, eu tenho que 0 é igual a elevado a 1 terço, então a é igual a 0, e 1 é igual a b elevado a 1 terço, b é igual a 1. Né? Então, a minha integral fica integral de a até b, 0 até 1, g de u ao quadrado, g de u 1 terço, u a 2 terços, 1 mais g de u a 1 terço, elevado ao cubo, u, né? Isso ao quadrado, g', u 1 terço de u menos 2 terços du, esse se cancela com esse, 1 terço, integral de 0 até 1, de 1 mais u ao quadrado, tudo ao quadrado, né? Du.
Ora, eu saberia resolver isso aqui tranquilamente se eu tivesse não esse 1 aqui, fosse U. Ora, por isso não. Vamos fazer mais uma mudança de variável. Vamos chamar esse 1 mais U de V. Então, quer dizer, o U, agora eu vou denotar um H de V, é V menos 1. Né? Então, eu vou mudar isso aqui, aqui vai ser 1/3. Veja, aqui, se U vale 0, V vale 1. E aqui, quando U vale 1, V vale 2. Aqui eu tenho 1 mais U. U mais U é V ao quadrado. E aqui vai quem? H' em V. Quem é H' de V? É 1. Então, 1 dV. Bom, agora isso é fácil. Isso é 1/3. Aqui é V a menos 2, então V a menos 1. A menos 1 entre 1 e 2. Então, 1/3 de menos 1 sobre V, calculado entre 1 e 2. Ou seja, 1/3 de menos V igual a 2 meio, menos com menos mais 1. Então, isso é 1 meio vezes 1/3, 1/6. E esse é o valor da minha integral. Pois bem, vejam, quando a gente está fazendo, como são as primeiras vezes que você está fazendo, a gente às vezes faz uma mudança de variável e outra, mas a gente vê que depois de uma prática, né, você já vê que você não tem que fazer, às vezes, x ao cubo. Aqui a gente já poderia ter feito diretamente, né, uma mudança de variável do tipo 1 mais esse x ao cubo, que estava aqui, né, 1 mais x ao cubo, né, esse 1 mais x ao cubo igual a um f de t igual a t. Né, porque aí, bom, a única diferença aqui é que eu fiz, né, o x ao cubo igual a u, então aqui o x ao cubo é igual a um t menos 1, quer dizer, 1 mais, né? Não vai ter diferença em relação, praticamente, a esse caso, porque a derivada aqui, eu ia ter que usar o f, né? A derivada do f. O f', né? Aqui, quer dizer, eu vou ter que usar, desculpa, aqui não, né? A derivada de t em relação a x. Quem é? É 3x², do mesmo jeito que tinha aqui a derivada do u, né? Aqui, no exemplo que eu tinha lá em cima, o du dx, vejam aqui, é 3x². Tá? Então, a diferença que a gente iria ter aqui, ao fazer essa mudança, eu já estou, vamos dizer, não diferença, eu já estaria fazendo as duas de uma vez só. Né? Então, nesse caso, o que ia acontecer com a minha integral? Ia ser integral. Aqui eu ia ter, em cima eu ia ter um x² em função de t, eu não vou resolver aqui, vou deixar ele indicado, só que no denominador eu ia ter 1 mais x ao cubo, 1 mais x ao cubo é t, então t ao quadrado. Aqui ia ter a derivada, 1 sobre 3x² de t, tt. x² vai embora, só que aqui, quando x é 0, t é 1, quando x vale 1, como lá, t é 2, então eu ia ter diretamente já a minha integração aqui. Já ia estar diretamente integral 1/3, 1 até 2, 1 sobre t² dt, que é, né, o meu 1/6, como a gente acabou de ver. Então, já teria feito diretamente. Então, depois, a partir do momento que você vai resolvendo vários exemplos, vários problemas, você vai ficando tendo uma certa habilidade e você já vai conseguindo encontrar atalhos e ver que, no caso aqui, você já podia ter feito essa substituição aqui diretamente, né? Você pulava uma etapa. Mas, enquanto, claro, você não está seguro, vai fazendo aos poucos, porque o importante mesmo não é chegar rápido ao resultado, mas sim chegar ao resultado.